Michael Jackson e suas máscaras. Essa pele também é uma máscara, mas eu já falei sobre ele e depois continuarei falando mais sobre esse rosto, este olhar feminino, essa aparência que lembra o Michael Jackson negro, mas tem algo muito estranho nele, não é? As pessoas aceitaram assim. Por que será que Michael Jackson usava essas máscaras? Por que Michael Jackson usava máscara? Há um motivo que levou Michael Jackson a se utilizar dessas máscaras e ele diz com suas próprias palavras. Durante um longo período de sua carreira, Michael utilizou máscaras cirúrgicas quando estava em público, deixando muita gente curiosa. Afinal, o que estava escondido por trás delas? A mídia explorou esse tema à exaustão. Plásticas intermináveis, doenças terminais, prótese no nariz, câncer de pele e mais uma parafernália de motivos bizarros. Cada vez que Michael aparecia em público com uma máscara, os paparazzi se acotovelavam para tirar fotos e levar hipóteses sinistras. Na verdade, há um motivo que levou Michael Jackson a se utilizar dessas máscaras que ele diz com suas próprias palavras. Eu tenho sido acusado de ser obcecado com minha privacidade, e é verdade que eu sou. As pessoas olham para você quando você é famoso, eles observam você e isso é compreensível, mas não é sempre fácil. Se você me perguntar por que eu uso óculos em público tão frequentemente, eu diria a você que é porque eu simplesmente não gosto de ter que olhar constantemente todo mundo no olho. É uma maneira de esconder somente um pouco de mim mesmo. Depois que eu tive os meus dentes de siso puxados, o dentista me deu uma máscara cirúrgica para usar em casa para impedir a entrada de germes. Eu amei aquela máscara. Ela era grande, muito melhor do que óculos de sol, e eu me diverti a usá-la por um tempo. Há tão pouca privacidade na minha vida que esconder um pouco de mim é uma maneira de dar a mim mesmo a ruptura de tudo isso. Isto pode ser considerado estranho, eu sei, mas eu gosto da minha privacidade. Olha, mentiras. Bom, eu não vou me estender muito em falar que tudo aqui é parte da historinha do sistema, certo? A vida privada do Michael Jackson não existe, ele não existe, é tudo mentira, só é apenas um personagem, ensinando outro personagem. Então, essas desculpas aqui, né? Por que ele usava, como ele se sentia, vocês não deem atenção, faz parte do script dele. Ele não era bonzinho e nem amiguinho da massa, ele faz parte da família dos enganadores, assim como todos os outros. Eu sei que isso pode magoar muitas pessoas que tomam ele como um ídolo e se tornaram fã dessa pessoa ou de outras, mas vocês precisam acordar. Este mundo aqui não é o que falaram para vocês. Eu sinto muito se estou magoando. Melhor você não continuar o vídeo, porque eu vou ter que falar um pouco mais. Vocês já viram pela internet esses apps que as pessoas colocam máscaras, né, no rosto delas, mas no virtual. Não ficou só no virtual. Eles querem que todos tenham máscara na vida real. Você sabe, as pessoas estão presas dentro de uma tenda escravizante que elas mesmas estão permitindo que exista, elas poderiam fugir, veja. Essa tenda aqui feita com pedaços de árvores, qualquer um poderia sair, mas imagina que a mente das pessoas estão aprisionada, então mesmo que tenha local para fugir, para escapar, elas não estão procurando, elas continuam ali dentro. Então, você pensa que você está jogando, sonhando ou vivendo a vida divina que te fizer acreditar? Se você está sonhando, eu te convido a acordar e começar a jogar, consciente de que você está dentro desse jogo.
Vamos sonhar todos juntos depois, livres. Mas agora prepare a sua jogada. Não tem como sair daqui se não tiver consciência desse jogo que você foi inserido. Eu vou mostrar para vocês algumas máscaras, porque agora virou fashion. Todo mundo quer ter essa máscara. Ninguém está satisfeito em ser um ser humano. Bom, na verdade, as pessoas que estão incentivando ao uso dessa máscara, ou elas não são mais seres humanos, elas perderam a humanidade delas, ou elas estão extremamente manipuladas e adormecidas, ou são os nossos inimigos e invasores, aqueles que querem destruir a nossa natureza, o nosso físico e a nossa linda mente. Esses falsos humanos, né, que são os famosos, aqueles que manipulam as mentes incautas, estão todos os dias mostrando suas máscaras que combinam com as roupas perfeitamente, até com os cabelos. Tem para todas as pessoas, para todos os gostos, para todos os grupos e divisões que o sistema criou entre todos nós. Então está chegando o Halloween. Hoje é dia 30 de setembro de 2020. E esse ritual vai começar. Os pais obrigando as crianças a participarem. Muitas crianças têm medo disso, mas os pais obrigam todos os anos e depois elas se acostumam. Há muitos anos eu já fiz vídeos sobre o Halloween, de que eu nunca celebrei. Eu nunca participei dessas festas. Eu não celebro Halloween e não celebro nenhuma festa do sistema. Esse não é o primeiro vídeo sobre Halloween. Eu dizia na descrição do vídeo, eu não celebro Halloween, não celebro nenhuma festa do sistema, não celebro nada dele. Um sistema manipulador, falso, cruel e mentiroso? Não entendo por que os cristãos celebram festas pagãs. Acho que muitas pessoas não sabem os verdadeiros significados de cada uma dessas festas que elas celebram. Eu não celebro, não por serem pagãs, mas porque não celebro nada que eles, a serviço do sistema, nos dão. O que ele nos oferece são ofertas com embutidos, ou seja, a aparência é uma coisa e o conteúdo real é outro. Qual nome damos a isso? Cilada, armadilha. Hoje em dia, com tanta informação e ainda muitos continuam seguindo o mesmo script de quando não havia essas informações abertas a todos que quisessem ser livres de fato, ou pelo menos saber o que estão vivenciando, seguindo, imitando, amando, idolatrando, etc. E se fosse assim, as pessoas poderiam ser tomadas por tadinhas, porque estavam presas na ignorância e não tinham essas informações. Não, elas não querem saber se há outra história por trás de alguma dessas crenças, dessas tradições que colecionaram por toda a vida, pois é responsabilidade demais. Mudanças no mental e comportamento dá muito trabalho. Deixa como está, é melhor, vamos curtir, vamos celebrar, não é verdade? É assim que a maioria das pessoas adormecidas segue a vida delas. Se alguém diz que já despertou e ainda continua seguindo o mesmo script, é porque ainda está sonhando, dormindo e não sabe. Ou se é livre e rejeita-se tudo das manipulações, ou não se pode se dizer livre delas, certo? Por já ter feito alguns desses vídeos sobre o Halloween, aqui eu não vou comentar muito sobre eles, vocês podem acessar minha lista no meu canal e procurar por esses vídeos. Lady Gaga e suas máscaras, incentivando a massa, principalmente os jovens. Os ídolos dessas pessoas, na maioria, são de jovens mesmo, mente fresquinha, gostosa para o sistema comedor de mentes humanas.
Vocês acham mesmo que se essas pessoas gostassem de vocês, elas iriam usar essas roupas, fazer tudo isso que esconde a nossa beleza, a nossa verdade, iria estimular as crianças, os jovens a coisas negativas, promíscuas, erradas? Não. Se elas fossem humanas, elas iriam nos respeitar, nos gostar e proteger nossas crianças, nossos jovens, e nunca iriam permitir, por causa de dinheiro, fazer tudo isso contra a própria humanidade. Isso é muito grande, não é uma coisa pequena, é uma coisa muito grande de destruição de uma espécie. Veja todo o simbolismo deles, o comportamento. Não fica somente confiando em talentos. Tudo isso é produzido. Eles podem produzir talentos, conhecimentos para essas pessoas, enchê-las de títulos, de beleza, que também é falsa, qualquer coisa para enganar sua mente. Como eles podem incentivar as pessoas a usarem essa máscara? Com certeza, a máscara dela, ela pode respirar muito melhor. Deve ser diferente da nossa. Ou essas pessoas não respiram como a gente, porque a gente precisa estar livres para respirar. Fomos desenhados assim, e não para ter essas máscaras no rosto, mas é tudo um simbolismo. E para vocês entenderem o simbolismo por trás de tudo isso, eu recomendo que vocês acessem a minha lista de vídeos do coronavírus. Então eles falam sobre satanismo, sobre religiões deles, mas não é isso, isso também faz parte do script. Há outras coisas por trás de todas essas histórias do sistema, até mesmo essa de satanismo, da religião deles, né, do Baphomet. Quem pode me explicar por que essas criaturas escolheram um animal dócil, como um cabrito, um bode, que não é um animal perverso, né? Não é um animal que foi manipulado para ser aquele que caça, aquele que mata, e foi escolhido para representar o mal deles? Isso parece mais um deboche com a gente de terem escolhido, né, um animal que existe entre a gente, que nós conhecemos. Poderiam ter desenhado outra coisa, né? Mas não. E ainda por cima é um animal dócil. Não é o considerado um animal predador, né? Que vai, pega a caça e destrói, um carnívoro. Ele não é. Por que eles escolheram ele? Bom, também sobre isso já conversei em vídeos antigos e a gente vai conversar mais para frente. Vocês podem ir matutando e pesquisando sobre todas essas historinhas. É bom vocês conhecerem, só que tem que conhecer consciente para não mergulhar e ficar aprisionado dentro delas. Como que nossos jovens podem achar isso bonito? Como eles podem tomar essas pessoas como exemplo a ser seguido, imitado, copiado? São feios. Dá uma sensação ruim olhar para eles. Eles só existem por causa dessas roupas, desses acessórios. Imagina essas pessoas viverem sem nada disso, hein? Não vão conseguir. Eles só se sentem bem escondidos através das fantasias, dos acessórios que escondem a verdade deles, com tudo que possa manipular a imagem real ou a essência real deles. Então eles ligam tudo com as historinhas dele, uma historinha aqui do presente, ligada com a historinha do passado, com os livros e tudo que foi falado lá atrás e que vale até hoje. E os desenhos animados que eles colocam como adivinhadores. Falei muito sobre isso em meus vídeos antigos, desenhos animados, não adivinham nada, pessoas também não adivinham nada. Então aqui está Rai Satã. Por toda a internet você vai encontrar várias dessas celebridades exibindo com orgulho suas máscaras e incentivando as pessoas. E não é somente as máscaras, mas toda a fantasia. Eles não aceitam a todos nós. Essas pessoas querem ser a gente, né? Mas ao mesmo tempo, eles têm uma rejeição por nossa pessoa e está tentando destruir o que somos em todo sentido. Tantas perucas,
tantos acessórios, tantos panos, tantas fantasias e tintas, tudo para se esconderem e terem mais força para nos enganarem. Sabe aquele tipo de pessoa que bebe para poder ter força, ter coragem para falar ou agir de uma maneira diferente? A deles é isso aí, ó. A máscara das fantasias, dos acessórios, da imagem e da proteção de toda essa família de enganação, porque eles ficam mais no virtual e onde quer que eles estejam, eles estão protegidos, né? Um protege o outro. E se você pensa que quando eles saírem da rua aconteceu um acidente de carro e foi natural, não acredite. Tudo na vida deles é controlado, até mesmo aquilo que você possa pensar assim que foi, ai, uma coincidência, uma eventualidade, né? Uma coisa natural, uma coisa simples, não existe. Tudo que acontece aqui dentro é controlado. Não cai uma só folha aqui dentro desse sistema, dentro desses palcos, desses cenários, que eles não saibam, que eles não controlaram e permitiram ou não permitiram. Olha o absurdo, a feiura, a coisa inexplicável para a gente, essa roupa, o que representa, o que quer dizer. A primeira imagem você olha é uma confusão de coisa que quer ser bonita e não é, que quer ser alguma coisa que fascine a você, mas ao mesmo tempo te dá confusão. Talvez os jovens se fascinem por isso, né? Então, há sites falando de tudo isso aqui, todo esse simbolismo. Talvez eu possa pegar alguns deles, mas não é o que eu gosto de fazer. É você se afundar e não sair mais. Você vai encontrar alguns, depois vai encontrar outros e não vai parar nunca, porque eles estão sempre trazendo novidades. Eles têm que distrair nossas mentes o tempo todo com essas historinhas. Máscara. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Não fiquem perturbados, ok? A gente vai comentar na segunda parte. Vocês se lembram de um episódio de Black Mirror? Então, o capitão, ele tirou a voz dela, deixou-a sem os olhos, né? E sem a boca, sem o nariz. Eles estão querendo nos deixar sem o direito de falar, respirar. Ver por enquanto está sendo permitido, certo? Os olhos eles ainda estão permitindo que fiquem do lado de fora. Mas falar, a expressão verdadeira nossa está sendo já há muito tempo limitada. Agora respirar direito. Não estamos conseguindo, não é? Ela não quis obedecer a ele e ele tirou dela o rosto, ficou sem a face, né? E os orifícios, né, que ela tinha para respirar, para falar, foram fechados dessa maneira. Tudo porque não quis obedecer. Se você não obedece, você é punido. Muitos filmes, muitas séries já estavam nos passando mensagens e dicas que não é somente uma. É uma dica que vai valer para muitas situações que a gente for vivendo neste mundo. Pode ser que daqui a alguns anos a gente viva uma outra situação e esta mesma foto que eu estou mostrando a vocês poderá ser usado para exemplificar, para ilustrar a explicação do que será o ocorrido do futuro. Por que eles querem nos deformar? Porque querem destruir o nosso desenho, a nossa imagem, o nosso poder e tudo que é belo e natural da gente. Muita coisa já foi roubada, distorcida, manipulada, invertida, e o resto que sobrou da gente, eles querem acabar com o resto. O que eles querem fazer da gente? Nos transformar em monstros? Me dá muita tristeza de ver isso aqui. Eu nem precisava estar olhando essas fotos e essas pessoas, mas eu faço isso para poder ter material para ajudar vocês. E se vocês têm crianças e jovens em casa,
ensinem a elas quem são essas pessoas. Elas não são dignas de serem exemplos para suas crianças, para os seus familiares assistirem, olharem, gostarem. O talento delas não é verdadeiro, é tudo produzido, não é de verdade. E aí está essa coisa horrível que está cheia de simbolismo aí, com muitos significados das historinhas deles, dos scripts, das histórias, né? Porque as histórias também têm os scripts delas, as pessoas têm os scripts delas, e assim vai. E vai destruindo a todos nós, vai engolindo mais mentes para dentro dessas mentiras, dessas ciladas. E até mesmo quando eles pronunciam algumas palavras, algumas frases, ou fazem um discurso, né? Nada é verdadeiro, nada é sincero, nada é amoroso. Por mais que eles sejam carismáticos e transmitam aquele olhar de alegria ou tristeza ou romântica, o que for que eles expressarem, eles são artistas, né? Eles são atores. E eles podem enganar você melhor do que você pensa. E quando eles falam, eles não falam pelo coração. Eles falam pelo script deles. Na segunda parte, eu vou poder ler melhor para vocês o que ela falou e a gente vai conversar melhor. Por enquanto, eu quero mostrar essas fotos horrorosas, essas aberrações. Como nossas crianças podem achar isso bonito? Pelas músicas, porque as músicas tomaram suas crianças. As crianças passam a gostar do ritmo, da letra, e da imagem daquela pessoa que está trazendo aquela música. E elas vão se tornar fãs, elas vão defender essas pessoas. Ainda que aquela voz humana, amorosa lá dentro deles, está tentando dizer, não faça isso, não faça isso, veja bem quem são elas, não dá. Eles estão hipnotizados, estão completamente atraídos pelo poder da medusa. Veja, é horrível, parece um inferno. Todos esses clipes, esses shows deles, me dá uma agonia, uma sensação ruim, minha mente não quer ver, porque é lixo mental, é entupimento mental. Você está sendo idiotizado, invadido, tomado, hackeado e não está percebendo. Como é que eles fazem para mandar para vocês uma mensagem com vírus? Eles colocam alguma coisa que atrai a mente de vocês, certo? Atração, atenção, é isso que eles usam. Então as crianças olham essas pessoas com essas roupas, essas fantasias, e os jovens querem coisas diferentes, rebeldes, não é? Elas ficam atraídas. Nossas crianças ficam atraídas por isso. E eles ficam apaixonados, eles ficam enlouquecidos. E pronto. São peixinhos nas redes desses monstros. E incentivam a usar máscara o tempo todo. Veja como a máscara é diferente. Com certeza pode respirar melhor, senão como ela iria cantar e falar. Você já sabe que essas pessoas têm um corpo diferente, uma imagem diferente. Elas têm aparência invertida da nossa. Elas não são bem como nós somos. E sobre isso também eu tenho uma lista sobre transinvestigação e não somente em vídeos de transinvestigação eu falei dessas falsas pessoas. Elas parecem pessoas, certo? Mas eu me refiro às pessoas humanas. E teve uns dias atrás, eu não sei quando foi, e ela está lá dirigindo um caminhão, aí aparece com mais máscara, e as perucas, os acessórios, e toda a falsidade nunca pode faltar para elas. Elas precisam dessa tonelada de fantasias, de falsidade, de mentiras. Para vocês entenderem mais sobre essas máscaras, eu aconselharia a acessar minha lista de vídeos, a playlist Coronavírus, ok? São muitos vídeos explicativos que fiz sobre este problema do corona e da máscara e o que está por trás dela. Uma boa parte eu já coloquei. Não gosto muito desse tema,
porque é tolice você se perder nele. Você deve saber aquele básico que é para você viver sem ter problemas aqui dentro, enquanto a gente não conseguiu mudar as coisas ainda, porque muitas mentes de nossa gente ainda está aprisionada nessas historinhas e nós não estamos conseguindo nos livrar. Já era para ter parado, mas como a gente não conseguiu, né, acordar os outros para essa verdade, né, de que isso aqui é uma manipulação, então estamos com mais tempo dentro dela e talvez vai se estender ainda por mais meses. Não é muita coincidência que essas máscaras serão usadas em pleno Halloween. O que será que tem entre o Halloween e a gente estar usando essas máscaras? Qual a ligação? Qual a conexão? Então as pessoas, elas querem ficar usando máscaras. Na maioria das vezes são máscaras horríveis que deformam o ser humano. E eles também já colocaram isso em vários filmes e séries. Seres humanos com suas carnes devoradas pela deformidade, pela monstruosidade de uma nova aparência que não nos pertence de fato. Essas pessoas não são como nós. Elas têm a aparência humana, mas por dentro delas é monstruosidade pura, é sadismo puro, é falta de sentimentos total. Não se apeguem ao que está no exterior. O mal sabe se fazer de lindo, de amoroso, de simpático, de amigo. E como sabe, tome cuidado, vocês estão dentro de uma cilada muito grande quando se apaixonam e gostam dessas pessoas, mesmo que elas sejam divertidas e nos distraiam e façam nossas horas passar, às vezes, alegremente, não é? Que você tem alguma coisa para descansar sua cabeça. Essa é a impressão que você tem. Não é dessa maneira que o cérebro de vocês se distrai. Sobre isso eu já expliquei em alguns vídeos como fazer para seu cérebro se distrair verdadeiramente. Então, quando eu vejo as pessoas usando máscaras, aquelas de silicone que você vai preenchendo aos poucos e deformando seu rosto, transformando você num zumbi cheio de sangue, de mordidas, com uma faca no pescoço, eu fico me perguntando se elas gostariam que acontecesse de verdade um acidente e elas ficassem deformadas, porque o sistema vai perceber que você aceitou essa manipulação. E a perversidade dele, às vezes, pode chegar a esse ponto, de fazer perder aquilo que você não está dando valor. Ele adora quando você mesmo demonstra isso. Você mesmo está dizendo, eu aceito. Eu dou total permissão para que isso aconteça, porque eu aprecio essa feiura, essa deformidade, essa monstruosidade da minha pele, da minha imagem, da minha figura. Essas historinhas todas aqui que eles colocam pela internet, eu não acredito que seja verdadeiro, não. Muitas são manipulação, são máscaras. Muitas dessas pessoas que estão por aí são atores anônimos e fazem todas essas histórias de queimadura com ácido, com acidente. Então, eu não posso dizer quais são as verdadeiras ou não, mas eu sei que elas existem e que assim são. Naquela época, eu só poderia chamar de notícias manipuladoras, e agora eu posso dizer a vocês, são mentiras, são as historinhas fake dele, para enganar a todos nós e ficarmos presos e distraídos com medo diante de tanta maldade, tanta coisa cruel, horrenda que fica acontecendo diariamente, que é assim que eles querem que a gente pense, que nas nossas vidas diariamente só ocorre muita maldade neste mundo e tudo por nossa causa. Então, mães e pais, e você jovem que está assistindo o meu vídeo, se gosta da sua aparência, não brinque com ela, porque o sistema vai entender, sabe? O universo entende que você quer, é isso. Ele vai entender, não, ele vai adorar, porque você está registrando ali que você rejeita a você mesmo, que você aceita qualquer inversão, monstruosidade, deformidade e qualquer coisa negativa contra a sua imagem real. Com obscuro, com monstruosidade, feiura para eles,
é também outro simbolismo, mas também é um desejo que eles têm que nós fôssemos assim. É como eles querem destruir a nossa imagem. Nós somos bonitos, mesmo agora, quando já estamos destruídos, fomos manipulados, ainda somos bonitos. Eles não. Eles precisam de muita fantasia. É que a gente vê eles como bonitos porque manipularam as nossas mentes. Quando a gente sair dessa manipulação, desse transe hipnótico, nós não vamos achá-los mais bonitos, não. Ai, que coisa linda, brilhante. Olha só, gente, o que vocês podem fazer, tá vendo? Muito luxo, muita beleza, né? Então, coloca uma focinheira assim mais bonitinha, com espelhinho, um brilhante, que tal? É, tem estilo, olha só. Fashion, né? Vocês não podem perder isso, gente. Olha, que legal. Olha essa vaquinha aqui, ó. Nossa, o fotógrafo, todos manipuladores, olha como são bonzinhos, incentivando vocês, olha, ensinando vocês para aceitar e obedecer e ainda promover esta mentira, essa escravidão. Não dá, gente. Eu não acredito que vocês vão cair nessa. Nós devemos dizer não às máscaras, dizer não a essa prisão, a essa obrigação de a gente aceitar sermos escravos, manipulados, maltratados e adoecidos. Muitas pessoas estão adoecendo por causa dessas máscaras, porque nós temos que respirar, nós não temos que tapar nossos narizes e nossa boca, nós temos que deixá-los livres e respirar. Fomos desenhados para isso. Da mesma maneira que eu falo quando eles prendem os coelhinhos nas gaiolas e deixam os gatos livres, os coelhos foram desenhados para quê? Para correrem livremente. São animais limpos e sociáveis, mais do que os gatos. E o que é que eles recebem? Prisão em cubículos. Agora somos nós. Estamos recebendo o mesmo tratamento, mas nós vamos dizer não. E vamos aprender que não devemos fazer com outras pessoas, nem com animais, essas maldades todas, essas crueldades. Aqui é a namorada do Shrek. Eles conseguem fazerem monstros e coisas feias parecerem bonitas, agradáveis, e as crianças gostarem e aceitarem o monstro, o feio, que elas não sabem nem o significado desses desenhos, dessas figuras, como coisa legal. Mamãe, compra para mim, não é? E essa criança deles, né, com a aparência invertida, também ficou incentivando a máscara. Veja agora como é que ela fala. Ela não suporta, não consegue falar com a máscara. Começou assim e logo depois colocou a máscara no pescoço. O mesmo se passou com o presidente da França, Macron. Ele não conseguiu respirar. Ele tirou e ainda pediu uma máscara mais fina. Não conseguia respirar. Mas eles falam pra gente que é muito fácil usar uma máscara, que pode até jogar e fazer esporte, qualquer esporte, sabe? Do mais pesado até, com a máscara, porque é muito simples ficar usando essa máscara. E as pessoas nos escritórios trabalhando 8 horas, 9 horas com essa máscara é muito simples, é muito legal, é natural. Deuxième chose, on l'a vu ce matin à travers Ele começou a tossir. Ele não estava conseguindo falar direito. E olha que ele é da família dos enganadores. Ou também fazia parte do script dele fazer isso e mostrar pra gente que essa máscara não permite que a gente, né, consiga respirar direito. Mas para ele, a massa vai ver que ele está dando uma dica, uma pista, e mesmo assim vai continuar obedecendo, vai continuar usando. E ninguém vai ficar falando, olha, eu também não consigo, né? Não, as pessoas vão pensar, nós temos que fazer isso. Ele é o presidente, ele pode. Ele pode reclamar que não está conseguindo. Ele é especial, sabe? Ele é todo especial. Viu? Tirou a máscara e depois pediu uma mais fina. Eu vou assistir esse vídeo completo aqui do canal Pocket Soft The Future
Não sei se eu falei direito a pronúncia. E vou passar para a segunda parte. Mas como é belo a gente usar máscara, como é fácil, como é lindo, né? Incentivam tanto, não é verdade? Mas eles mesmos não usam, gente. Só quando vocês veem ali no virtual. Vocês acham que essas pessoas usam máscaras? Elas não precisam. Vocês perceberam? Angela Merkel, ela transita por cá e para lá sem máscaras. Todos eles que estão falando para você usar máscara, eles não usam. Lembra do caso de uns anos atrás, quando eles começaram a falar de aborto, que nós tínhamos que matar nossas crias? E eles com um monte de crianças? Por que eles não nos deram o exemplo matando a eles mesmos e as crianças, não é verdade? Não, eles querem que a gente se mate, que a gente destrua a nós mesmos, as nossas crias, a nossa imagem, ao nosso mental, ao que representamos aqui dentro desse jogo, quer dizer, os nossos direitos, né? Tem que ser tudo destruído. É tudo deles, é tudo para eles. Não somos nada. Eles querem acabar com a gente. E nós estamos permitindo. Eu paro por aqui. Até a próxima parte. Jetzt die Wahrheit.